Graça e paz, igreja, nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estudarmos uma porção das Sagradas Escrituras. E hoje nós veremos aqui então o Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13, essa passagem que tem por título a parábola das 10 virgens, parábola esta, história esta, contada então pelo Senhor Jesus Cristo. E então a passagem nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos faltem a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ok, irmãos, há algumas semanas atrás nós tivemos a oportunidade de ministrar uma palavra ali no culto dominical, o culto noturno, e nós falamos exatamente sobre esta parábola aqui, a parábola das 10 virgens. Ali nós vimos que se trata realmente de um ensino de Cristo com um cunho aqui escatológico, ou seja, é uma história que aponta para o acontecimento dos últimos dias, aqui de maneira mais clara, que diz respeito à volta do Senhor Jesus, quando ele então voltará, desta feita em glória, o noivo voltando então nas nuvens, para então encontrar-se com a sua noiva, e essa noiva então é a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos nós que aqui estamos espalhados sobre esta terra. E então a parábola ela deixa muito claro que é necessário que haja em nós algum tipo de preparo, que haja em nós ali algumas características que precisam estar presentes, porque o texto deixa bem claro também, existe aqui uma divisão, essa divisão no texto que nós lemos é exata, na vida que nós vivemos certamente assim não será, onde parte então das 10 virgens, no caso aqui 5, seriam nécias, seriam loucas, porque não estariam ali preparadas para encontrar-se com um noivo. E 5 seriam então prudentes, seriam sábias, estas sim preparadas, tendo azeite ali na lamparina, mas além deste azeite, havia também um azeite ali sobressalente. Então nós entendemos de maneira muito clara que esta parábola aqui das 10 virgens nos ensina justamente sobre a importância da vigilância e da prontidão para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo aqui ele compara o reino dos céus a um casamento, uma celebração de casamento, onde aqui, neste caso, falando de uma coletividade, as virgens, elas representam os crentes, aguardando ali a vinda do noivo, que no caso aqui é ele próprio, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro tópico que eu poderia aqui apontar é justamente este tópico da vigilância e da prontidão, que nisso nós falamos ali também naquele domingo onde nós pregamos sobre esta parábola das 10 virgens. Então a importância desta vigilância, da prontidão. Então as virgens prudentes, as virgens sábias, elas representam justamente os crentes que estão preparados, tendo ali azeite suficiente em suas lâmpadas e também ali nas suas vasilhas para guardar o noivo. Então a ideia é que nós devemos estar em todo o tempo vigilantes em nossa fé,
mantendo então uma vida de comunhão com Deus e sendo cheios do Espírito Santo, né? Pegando ali a simbologia do azeite, né? Que sempre aponta ali para o Espírito Santo, né? O azeite, o óleo são símbolos do Espírito Santo. Então nós precisamos sempre estar cheios desse Espírito Santo. E isso então demarcará na vida da igreja, na vida de um crente, uma vida de vigilância, uma vida de prontidão. E aí também nós falamos um pouco ali e repetimos aqui as consequências desta falta de preparo. Se nós não formos vigilantes, se nós não estivermos ali de prontidão, né? Então haverá algumas consequências, como houve aqui nesta parábola, contra as 5 virgens nécias, aquelas que não estavam vigilantes, nem estavam prontas, né, ali aguardando a chegada do noivo, né? Então as virgens tolas, as virgens nécias, as loucas, elas estavam sem azeite, né? Certamente havia na lamparina, mas ali acabou-se e elas não tinham um azeite sobressalente. Não estavam então preparadas, não estavam então vigilantes. Então essas virgens tolas sem azeite representam justamente os crentes negligentes que não se preparam ali adequadamente para a vinda de Cristo, né? Então, quando o noivo ele chega, as virgens tolas são deixadas para trás, perdendo então a oportunidade de entrar na festa do casamento. Então, isso aqui é muito claro nesta parábola. Falamos ali, alguns domingos atrás, quando ministramos sobre esta passagem, e aqui repetimos mais uma vez esta mensagem que é tão óbvia aqui nesta parábola. Então, nós poderíamos aqui tirar 2 lições. A primeira dessas lições, nós citamos bastante ali naquele sermão que nós pregamos no domingo à noite. E geralmente, quando se fala da parábola das 10 virgens, se fala muito, inclusive, sobre esta lição. É uma lição muito óbvia. Que lição é esta? Mantenha-se vigilante, né? A necessidade de haver uma vigilância, de haver uma prontidão na vida da igreja, na vida do crente. A ideia é que nós devemos, então, cultivar tudo aquilo que gera em nós a verdadeira vigilância. E não são tantas coisas assim, eu poderia até dizer que são coisas por demais óbvias, que nós temos o conhecimento, mas o conhecimento, por muitas vezes, ele é só teórico, falta-nos de fato a prática. Devemos então cultivar o tripé da fé, esta é a forma eficaz e única de mantermos a vigilância, então a oração, o jejum e a leitura da palavra, mas somado a isto, devemos também cultivar uma comunhão com os outros crentes para manter então a nossa lâmpada tanto acesa, mas também manter ali o azeite sobressalente e estarmos vigilantes e prontos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então isto é essencial, isto é primaz. Eu serei uma virgem totalmente louca, totalmente nécia, se eu não praticar este preparo, esta vigilância, esta prontidão, que é uma vida de oração, uma vida de jejum, leitura da palavra, é o tripé da fé, não é? Aquele que fica em pezinho, não pode faltar nenhum dos pezinhos, tem que ser os 3, oração, jejum, leitura da palavra, somado então à comunhão com a igreja. Esta é a primeira lição bem óbvia, volto a repetir, por muitas vezes sabemos a teoria, mas a prática então nos falta. É preciso praticar. Eu entendo que aquelas 5 virgens sabiam que deveriam ter um azeite ali sobressalente, mas elas não tinham. Elas tinham a teoria, mas não, então, praticaram aquilo que tinham o conhecimento. Então, manter-se vigilante é a primeira lição. Citei ali naquele sermão, no domingo à noite, repito aqui, e eu diria que todas as vezes que se fala sobre a parábola das 10 virgens, se fala sobre isso, sobre esta vigilância. Mas aí vem então a lição de número 2, e novamente é uma lição prática também. E aqui então eu quero trazer um novo frescor, digamos assim, então, para esta parábola das 10 virgens. Além da vigilância, deste preparo, da prontidão, eu diria que uma lição prática para nós, levando em consideração a história que foi lida aqui, é que nós devemos viver em expectativa. Aí sim, uma expectativa. Precisamos
viver, né, cada dia como se fosse o último dia ali para a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Como dizia uma gravadora antiga, né, o Bom Pastor, vivamos o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Precisamos viver essa expectativa, né? Esse anseio no nosso coração. Perceba que, inclusive, na parábola, tanto as virgens nécias quanto as virgens prudentes, às 10, chegam a dormir, chegam a desfalecer. Mas aí quando alguém grita, né? Olha, o noivo está chegando, todas elas despertam. As prudentes, elas tinham ali o óleo, né, o azeite ali, ainda numa botija separada, havia ainda numa vasilha separada, estavam preparadas quanto a isto, mas a expectativa havia baixado ali um pouco, né? Mas há uma necessidade que nós mantenhamos essa expectativa. Então, o quanto que eu espero pela volta de Cristo, o quanto que isto arde em meu coração, o quanto que durante os meus dias, as minhas semanas, os meus meses, os meus anos, eu vou de fato ali lembrando conscientemente que Jesus ele vai voltar um dia para me buscar, para buscar a igreja, o quanto que eu anseio por isto, o quanto que eu espero por isto, o quanto que as coisas deste mundo, corre-corre deste mundo, os afazeres desta vida, as alegrias, os prazeres, também as tristezas, as frustrações, me roubam da mente, do meu coração, essa verdade, né, de que Cristo, o meu noivo, um dia vai voltar para buscar a mim, buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Há essa expectativa, considerando ali então a ideia da parábola de um casamento, né? Esse paralelismo que Cristo aqui traça, todas as vezes que alguém então está se preparando para um casamento, geralmente o casamento é envolto de um sonho e é aquela coisa, quanto mais vai se aproximando da data, mais ansiosos, né, os noivos vão ficando, né, ansiosos por aquele dia. Alguns casais chegam até mesmo a não dormir mais, né, de tão ansiosos que estão. Eu lembro quando eu fui me casar, eu quão ansioso eu fui ficando cada dia que passava, que ia se aproximando do casamento. Então, de fato, quanto que isto também acontece dentro de mim, da igreja do Senhor Jesus, no que se refere à volta do seu noivo, à volta do Senhor Jesus Cristo. Essa expectativa é algo que precisa existir em nós de maneira muito prática. Então eu diria que nós deveríamos alimentar essa expectativa, lembrarmos sempre de lermos a palavra de Deus, textos sagrados que falam sobre a volta de Cristo, repetir mais o Maranata, né? Declarar sempre um para os outros que o noivo está voltando ou que ele voltará, então que isso tudo vai passar. Manter essa chama acesa, essa expectativa, para que nós não venhamos de forma quase que literal, sermos pegos de surpresa na volta de Cristo, como os ímpios serão, sem saber o que está acontecendo, que nós possamos de fato reconhecermos de fato, quando ele se aproximar, quando ouvirmos o brado ali de vitória, quando ouvirmos a última trombeta, que nós possamos estar atentos a isto e detectarmos que de fato o nosso noivo, então, ele chegou. Então, são essas duas lições. Uma que geralmente é mais falada, mantenha-se vigilante com o tripé da fé, oração, jejum, leitura da palavra, junto com a comunhão em igreja, mas também uma lição prática, e esta segunda, viver em expectativa. Essa expectativa precisa haver em nosso coração. Ao contrário da expectativa, daquela frase tão famosa da gravadora Bom Pastor, vivamos o dia de hoje como se Cristo fosse voltar amanhã, às vezes parece-nos que as nossas crianças, os nossos jovens, as famílias cristãs, protestantes, evangélicas, a igreja do Senhor Jesus, parece que mudou um pouco esta frase. A ideia parece que vivamos o dia de hoje como se Cristo fosse demorar muito e às vezes como se ele nunca fosse voltar. Nós nos programamos muito para um futuro longínquo, nós lutamos muito por encher os nossos celeiros, né? Por nos preparar profissionalmente, preparar os nossos filhos para uma vida futura. E eu não estou dizendo que não devemos fazer isso, devemos, mas acima de tudo, devemos apregoar, principalmente para os nossos filhos, estamos planejando isto, isto e isto, mas só acontecerá se o nosso Deus assim o quiser.
se Ele assim o permitir, e caso Jesus não volte, porque olha filho, olha filha, olha marido, olha esposa, estamos preocupados aqui com isto, mas a qualquer hora, ao ressoar da última trombeta, Jesus voltará para nos buscar. E tudo isto passará. Viveremos uma nova terra e um novo céu. E aí, irmãos, viveremos então o Maranata do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o quanto que você aguarda, o quanto que você espera, há uma expectativa em ti, há uma ansiedade no teu coração. Perceba neste momento quais são as maiores ansiedades que há no teu coração neste momento. Neste momento. Talvez sejam coisas legítimas, talvez seja um sonho, talvez seja uma profissão, talvez seja a conclusão de um curso, talvez seja a vitória na vida de um filho, de uma filha, talvez seja uma porta de emprego se abrindo, talvez seja, sabe, a cura de alguma enfermidade, tantas coisas. Mas em meio a tudo isto, há uma ansiedade maior, há uma expectativa maior pela volta de Jesus, pela volta do noivo. Então, que esta parábola possa reacender em nós esta chama, que haja uma chama no nosso coração, onde em todo novo amanhecer, nós peguemos mais alguns gravetos e joguemos nesta chama, gravetos de expectativa, ali aguardando a volta do noivo, que em todo tempo isto esteja na nossa mente e no nosso coração. Amém, igreja? Então mantenha-se vigilante. Oração, jejum, leitura da palavra e também comunhão com a igreja. Então tenha azeite, óleo ali na sua lamparina, também ali numa vasilha à parte, sobressalente, mas viva uma expectativa. Jesus, ou ele está voltando, ou ele voltará para buscar a sua igreja. Os sinais apontam que coisas estão acontecendo daquilo que ele mesmo relatou que aconteceria um pouco antes da sua vinda. Então, Maranata, vivamos o dia de hoje como se Cristo pudesse voltar amanhã, a qualquer momento, a qualquer hora. Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja. Que ele, pois, nos abençoe em Cristo Jesus e que o Espírito que habita em nós gere em nós essa expectativa, gere em nós, de fato, esta vigilância e essa expectativa, este anseio por encontrar com o nosso noivo nas nuvens. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Deus, por esse texto sagrado, esse texto bíblico, que a mim sempre me lembra, Pai, daquilo que é mais importante, Senhor. Porque há coisas que eu planejo e, de fato, Senhor, eu não posso garantir que acontecerão ou que haverá tempo, Deus, de acontecer em minha própria vida, Pai. Mas uma coisa é certa, Jesus voltará para buscar a igreja, para buscar a mim, Senhor. E que o meu coração e a minha mente jamais fiquem de tal forma preenchido por coisas deste mundo, às vezes até legítimas, na sua grande maioria eu diria legítimas, Senhor, mas que não tomem o lugar, esse espaço do Maranata do Senhor Jesus Cristo, dessa expectativa que precisa arder em meu coração. Que a tua igreja esteja ansiando, aguardando e que todos os dias lembre-se que somos passageiros aqui neste mundo e que o nosso noivo um dia virá nos buscar. Desperta a tua igreja, Espírito Santo, e é no nome de Jesus que eu oro assim. Amém e amém. Amém. Que Deus hoje nos abençoe. Paz.